Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 62. Salmo 62, assim: exortação à confiança, ao mestre de canto, segunda melodia de Jedutum de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Deus, a minha forte rocha, o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens, plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez vos falou Deus, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Amém, amém. Irmãos, como eu coloquei na arte semanal, o tema do sermão é virando a página, firmeza em Cristo para o novo ano. Por que virando a página? Irmãos, como eu falei na história para as crianças, nós viemos de tempos difíceis. Viemos de uma pandemia, perdemos familiares, perdemos pessoas que tinham a saúde frágil, talvez não para o Covid, mas para doenças que veio por causa do Covid. Pessoas passaram por dificuldades financeiras, oriunda da consequência da pandemia. Famílias se dissolveram, famílias passaram por dificuldades. Passamos também por uma polarização, por briga política, onde pessoas ficaram sem conversar, a igreja foi dividida, o Brasil foi polarizado, e enfrentamos a consequência de tudo isso na nossa vida, na igreja, na nossa casa, nos nossos familiares. Enfrentamos a consequência de todo esse mal que nós passamos, que ficou no passado, na nossa atual realidade presente. E a grande questão é, será que nós queremos, será que eu quero, será que você quer iniciar um novo ano daqui a alguns minutos, levando dentro do coração, levando para o novo ano, as consequências ruins, maléficas que sofremos no passado por causa de todo esse contexto que eu acabei de falar aqui? Eu creio que não. A gente quer começar o ano novo de fato. A gente quer praticamente dizer assim, como está na Bíblia: as coisas velhas, já se passaram, eis que tudo se fez novo. Porque em Cristo Jesus tudo se fez novo. O velho homem morreu, nascemos novamente. Mas como isso fica na prática? Como isso nos evidencia diante da realidade de um novo ano que está para começar, irmãos? 2024 está às portas aí. Daqui a uns minutos nós vamos ouvir os fogos, os barulhos dos fogos na cidade. Daqui a um minuto entramos no novo ano. E aí a gente para pensar naquelas frases
antigas, né, que eu acho que já foi até frases de paralama, de lameirão, de caminhão, né, Tony Carlos? Você que é aí da estrada, né? Que é assim, uma das frases é que águas passadas não movem moinho, né? Outra frase que a gente sempre ouviu é o quê? Que quem vive de passado é museu. Eu peguei algumas frases pela internet também, aí já começou os fogos, viu? A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Outra frase: o passado serve para evidenciar as nossas falhas e nos dar indicações para o progresso do futuro. Então, irmãos, a pergunta que se fica é o que você quer levar para o novo ano? O que você quer deixar para trás nesse ano de 2023? Eu creio que a gente quer levar só coisas boas. Eu creio que as mágoas, as desilusões, o rancor, as lembranças ruins, lembranças de enfermidade, as dores, vamos deixar para esse ano que está acabando. Vamos virar a página dessa história ruim da nossa vida e começar um novo ciclo. Quando a gente olha para o Salmo 62, Davi nos dá uma certa alusão sobre essa nova realidade de vida, de um novo ciclo de vida. Porque Davi, ele estava já numa fase final de sua vida, ele já estava idoso, e praticamente alguns ali da corte, que era de confiança dele, começou a falar: olha, o nosso rei está velho, o nosso rei já reinou muito tempo, ele já não dá conta mais de reinar, ele não dá conta mais de julgar as causas, ele não tem mais força, ele não tem mais saúde. Nós precisamos de um rei jovem, de um rei de vigor, de um rei que seja visionário, que tenha uma visão de futuro lá na frente, que tenha uma visão pragmática, que faz a gente acelerar o passo, né? Nós temos aí Absalão, nosso rei não está dando conta mais, já está idoso, já está na hora de botar a barba de molho, né? Vamos destituir Davi do reino e vamos colocar Absalão. E começou esse falatório, essa conversa nos bastidores do reinado de Davi, e isso incendiou, pegou fogo. De repente Davi se viu coagido a ter que abandonar o seu reinado por causa da situação que foi criada por pessoas que ele confiava, que fazia parte da sua mesa, da comunhão, que fazia parte ali, tinha cargos de confiança, e até mesmo o seu filho. E ele teve que fugir, ele fugiu, mas Deus o levantou novamente, e quando ele foi enfrentar seu filho numa batalha, o seu filho, ele sofreu um acidente, e morreu enforcado num galho de uma árvore, Absalão. E Davi e seus amigos venceram sobre os rebeldes que fizeram a rebelião para destituir Davi do seu trono. E Davi foi restituído novamente no seu trono. E esse Salmo, Salmo 62, ele foi escrito exatamente neste contexto, irmãos. Neste contexto. Alguns historiadores dizem que foi justamente quando ele reassumiu o trono, e ele se sentiu renovado, reestabelecido para uma nova fase de seu reinado. E a gente não sabe quanto tempo durou, a gente sabe como foi o final do reinado de Davi, mas ele se sentiu renovado e escreveu, diante dessa angústia, diante da dor de ter perdido um filho, diante de toda a circunstância que passou, escreveu esse salmo. E esse salmo, irmãos, nos traz preciosas lições para que a gente possa, de fato, largar as coisas ruins, desvencilhar das coisas ruins, largar daquilo que está fazendo a gente sofrer, ou fez a gente sofrer no ano de 2023, ou nos causou pavor, medo, descontentamento, ou algum sentimento ruim, para que a gente possa entrar em 2024 com uma nova perspectiva, com um novo desafio,
com uma nova forma de enfrentar os novos dias que virão, o futuro que virá, deixando aquelas situações, deixando aqueles sentimentos que só te fazem sofrer. E o primeiro ensinamento que Davi nos traz aqui no seu texto, a primeira lição que ele nos traz para vencer o passado e as suas sequelas destrutivas, é a verdade que Deus é a nossa rocha firme. Quer vencer as sequelas destrutivas do passado, das situações que você passou na vida, das decisões que fizeram você sofrer, que tiveram consequências ruins, que você não quer passar para 2024 amargando? Então, faça de Deus a sua rocha firme. Aonde você tem alicerçado a sua fé? Aonde você tem colocado a sua fé? Nós sabemos, irmãos, que desde a época de Davi até os dias de hoje, muitas pessoas colocaram a sua fé em homens. Aqui, aquele povo que se rebelaram contra Davi, colocaram o quê? A fé em homem, colocou a fé em Absalão. Ele será um rei melhor, ele fará melhor, ele nos trará coisas melhores. E aí se criou um mal no coração daquele rei, daquele povo. Mas Davi, ele permaneceu fiel na rocha inabalável da sua vida, que era Deus, irmãos. A palavra aqui original, ela mostra para nós claramente que essa rocha que Davi fala é um firme alicerce no qual nós estamos postos, no qual nós fomos colocados por Deus. Essa rocha, ela jamais pode ser abalada. Aí você para pensar, fala assim, será que durante essa história, essa trajetória no ano de 2023, a situação que eu enfrentei, as consequências destrutivas do passado na minha vida me abalaram? Será que as coisas que eu passei, tanto no trabalho, quanto na igreja, quanto na família, as adversidades da vida me abalaram, me mexeram com as minhas estruturas, me fez enfraquecer a fé, repensar a igreja, repensar o congregar, repensar de fato até em relação a Deus, a existência de Deus? Porque se Deus é bom, por que eu estou sofrendo coisas más? E se Deus é todo poderoso, por que Ele não pode intervir em situações que me fazem sofrer? Essa é a pergunta filosófica que está aí na boca dos jovens, na boca de muitos aí, irmãos. E Davi fala, olha, eu estou na rocha inabalável. Davi foi traído pelo próprio filho. Davi foi traído pelos seus amigos de confiança. Davi, ele teve que sair fugido da sua casa, do seu ciclo familiar. Ele teve que ir para o deserto. E passou no deserto dias de dificuldades. Mas a palavra de Deus nos diz aqui no Salmo 62, que embora ele se sentisse como um muro inclinado, como diz aí no Salmo, uma parede pendida, no verso 3, um muro prestes a cair, embora ele se sentisse meio balançado pelas situações que ele estava passando, ele diz que somente em Deus a alma dele esperava silenciosa, e somente em Deus ele tinha esperança, porque só Deus era a sua rocha. Irmãos, essa atitude de Davi é uma lição para nós hoje. Essa atitude de Davi, ela deve ser uma lição para nós hoje. Às vezes nós podemos sentir, como Davi sentiu, como uma cerca caindo, como um muro abalado. Eu não sei se vocês já perceberam, irmãos, eu sou muito curioso e presto atenção em certas coisas. Já notou que toda casa abandonada, quando começa o muro cair, ou uma cerca cair,
vem alguém e dá um chute no muro só para ver o muro cair? Ou vem alguém e derruba a cerca? Eu percebi isso 2 vezes lá no IAPC. Tinha uma casa que foi abandonada, de repente o muro caiu, de repente não tem mais nada, agora só tem mato. Aí tem uma outra casa na esquina que foi uma invasão, que o muro era feito daquelas placas de cimento, e já começou a pender. Eu falei, gente, logo alguém vem cá e vai puxar esse muro, né? E não foi falar e foi dizer, de ontem para cá, o muro estava no chão. O muro está no chão. Porque, irmãos, pessoas más, elas sempre vão aproveitar as oportunidades que têm de derrubar aquilo que está inclinado para cair. E Davi, embora se sentisse como um muro pendido, como uma cerca inclinada, ele falou, não, eu estou na rocha que é Jesus. Pode vir aqui, vem dando a voadeira, como diz o jovem, né, Nilo? Vem dando a voadeira que eu vou permanecer de pé. Porque só Deus é a minha rocha. Irmãos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, não sei se vocês já estudaram essa história, é chamada a pirâmide de Quéops. Ela foi considerada, não sei se ainda é, uma das 7 maravilhas do mundo. Ela foi construída há 2.500 anos antes de Cristo. Muito tempo. E segundo alguns arqueólogos, e eu vi até um arqueólogo entrando dentro dela, diz que é uma das obras do Egito mais conservada. E ela foi feita na pura rocha. Em pura base de rocha. E quem for lá no Egito, você pode ir lá ver aquela estrutura gigantesca que é a pirâmide de Quéops. Uma construção que foi tida como uma das 7 maravilhas do mundo, feita pelas mãos dos homens, feita para a glória de um homem vaidoso, um faraó ganancioso, ambicioso, e a gente considera aquela construção um monumento à vaidade e à ganância do homem. Está de pé até hoje. Quando a gente olha para o texto do Salmo 62 e vê essa lição de Deus ser a nossa rocha, não sai da minha cabeça, de forma alguma, aquilo que está lá em Mateus 24, 25, Mateus 7, 24, 25. Olha que interessante, irmãos. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. E ele fala no texto depois de uma casa construída na areia, que não permaneceu. Irmãos, o que esse texto está querendo nos dizer é que Jesus, de fato, tem que ser a sua rocha e a minha rocha inabalável. Quando Jesus falou para Pedro, ó Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, estava falando sobre a declaração de Pedro, que ele declarou a seguinte forma, a seguinte verdade teológica: Cristo, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração de fé de Pedro era a rocha inabalável, a pedra de alicerce, no qual a igreja do Senhor Jesus Cristo iria ser construída, e as portas do inferno não prevaleceriam sobre elas. Essa igreja na qual eu e você fazemos parte.
Essa é a igreja que eu e você fomos convidados pelo sangue, pelo corpo de Jesus a fazer parte. E se nós estamos em Cristo, nós estamos numa rocha, sobre uma rocha inabalável, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida. Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele fala o seguinte: nossa segurança repousa em Cristo, não em nós mesmos ou em circunstâncias cambiantes. A nossa fé, a nossa confiança não está sobre circunstâncias que bambeiam, que vivam oscilando. Não está sobre o homem, que hoje tem uma palavra, amanhã muda. Não é assim? O homem. Porque as circunstâncias mudam a palavra do homem. Por mais íntegro que ele seja. Nenhum homem, diante de circunstâncias, feito as intempéries e as adversidades da vida. Mas Deus não muda. A Bíblia fala que nosso Deus, ele é imutável. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. E se você quer entrar no ano de 2024, sem que as consequências ruins de tudo que você passou na sua vida até agora te acompanhem para o novo ano, faça de Jesus agora o seu alicerce, o alicerce da sua vida, o alicerce da sua fé. Que você, a partir do primeiro dia do ano de 2024, não olhe mais para o homem, não coloque mais sua esperança em político nenhum, não coloque mais a sua esperança em líder eclesiástico, religioso nenhum, porque você vai desiludir com pastor, você vai desiludir com bispo, vai desiludir com papa, vai desiludir com padre, vai desiludir com qualquer homem na face dessa terra. Então, irmãos, no ano de 2024, faça um compromisso com você mesmo e com Deus. Eu vou olhar somente para Jesus. E eu vou permanecer inabalável na minha fé. Porque se você olhar para o homem, você não permanece firme. Você vai ser como uma casa na areia. Vai vir os ventos, vai vir a tempestade, vai chover e você vai desmoronar. A segunda lição que esse texto, que esse salmo nos traz, é que para vencer o passado e as sequelas destrutivas desse passado, nós devemos também, além de fazer de Deus a nossa rocha, nós devemos fazer de Deus o nosso abrigo seguro. O nosso abrigo no meio da tormenta. Olha o que Davi fala, do verso 5 em diante. 7, quer dizer, depende, de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e meu refúgio. Meu refúgio, irmãos. A palavra refúgio aqui no original quer dizer abrigo, lugar seguro, lugar onde você pode esconder, um esconderijo. Aonde os seus inimigos não vão te achar, aonde os seus inimigos não têm poder para te atacar, para te derrubar, para te vencer, porque você está guardado em Deus, porque você fez de Deus o seu esconderijo, o seu abrigo. Não há esconderijo nesse mundo que vai te abrigar, te dar refúgio, te dar segurança. Não existe, irmãos. Nós vimos, irmãos, quando o Hamas invadiu o sul lá de Israel, muitos ali morreram dentro de bunkers, lugares que foram feitos para trazer segurança em momento de guerra, de invasão do inimigo. Porque, irmãos, não há lugar seguro nessa terra. A Bíblia diz que lá em Apocalipse, quando Jesus voltar, e quando os cavaleiros do Apocalipse sair derramando as taças da ira de Deus sobre a terra, os inimigos de Deus vão procurar esconder no meio das montanhas, entre as rochas. Mas a Bíblia diz que eles serão achados pela ira de Deus. Não
há lugar seguro nessa terra. Não há casa segura. Não há bunker seguro. Não há situação financeira que vai te manter seguro. Não há. Essa vida é cheia de altos e baixos. Essa vida está cheia de situações que vão provocar insegurança na sua vida. E se a sua segurança estiver dependendo de qualquer fator físico, mundano, material, nesta vida, miserável homem ou mulher você é. Porque Davi está dizendo que o único abrigo seguro, o único esconderijo está em Deus. A Torre de Londres, ela se tornou um abrigo seguro para muitos líderes políticos e soldados ou militares de alta patente. Se você ler sobre a Torre de Londres na Segunda Guerra Mundial, você vai ficar impressionado com a história. E a Torre de Londres, por mais que a história eleve as qualidades ali, por mais que a história enaltece ela nunca vai chegar aos pés, nunca vai chegar 1 milímetro, uma faísca, uma molécula que for, daquilo que Jesus é, daquilo que Deus é para mim e pode ser para você. Não tem outro lugar para você pedir socorro, para você pedir abrigo, para você pedir refúgio num momento de dificuldade ou de dor, num momento em que você se sente ameaçado por um inimigo que você não tem forças para lutar contra. Porque uma coisa é você ver uma pessoa e você lutar contra ela. Mas tem certas situações, irmãos, que fogem do nosso controle. E aí? Vai esconder aonde? Vai fugir para onde? Não tem outro caminho senão ser Deus. Não tem outro caminho a não ser Deus. Interessante, irmãos, que eu gostaria de citar aqui o que Spurgeon diz sobre essa parte aqui. E ele fala: corramos a Cristo para a segurança, descanso e paz em suas feridas. Ali e ali somente encontraremos refúgio seguro e santo em meio às tempestades. Essa citação ressalta da segurança que Spurgeon viu em Cristo Jesus. E ele cita em Mateus 8, 23 a 27, que está escrito assim: então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordados, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E Jesus respondeu: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E Jesus, se levantando, estendeu as mãos, e o mar se acalmou. Irmãos, nós não vamos encontrar paz, nós não vamos encontrar refúgio, abrigo seguro, socorro bem presente na angústia e na tribulação, se não for em Cristo. Em vez de correr para os vícios, em vez de correr para o alcoolismo, em vez de correr para a prostituição, em vez de correr para a incredulidade, para tantas outras coisas que servem de fuga para muita gente aí no mundo, não há lugar melhor do que correr para os braços de Cristo Jesus. Assim foi a Cássia quando nós enfrentamos o câncer, assim está aqui a Lília também, né Lília, quando enfrentou o câncer, aqui está o Blemo, quando enfrentou a morte por 2 vezes, está aqui firme e forte. Quem sofreu um derrame não tem nem 1 mês, bateu o carro, desacordado, foi para o hospital, está aqui. Não tem nada além do que se abrigar em Jesus, né Blemo? Está aí, né, você, a Lília, a Cássia e muitos irmãos que aqui estão, como um testemunho vivo do que é se abrigar em Cristo Jesus. Terceira e última lição para a gente terminar, irmãos, que esse texto nos traz, de vencer o passado e as sequelas destrutivas, é a verdade de que Deus é o único objeto de nossa confiança.
Além de Deus ser a nossa rocha, o nosso abrigo, Ele deve ser o único objeto da sua confiança. Em quem você de fato coloca a sua confiança. Paulo diz o quê? Que uns confiam em carro e outros em cavalos. Mas eu confio em Deus que fez os céus e a terra. Quem confia em carro, quem confia em cavalo, quem confia nos bens materiais, vão se frustrar. E eu vejo, irmãos, que hoje, como o último dia do ano de 2023, e agorinha sendo o primeiro dia do ano de 2024, é uma boa oportunidade da gente falar assim, olha, a partir de agora, Deus, Jesus vai ser o único objeto da minha confiança. Não quero confiar na minha força, porque eu posso adoecer, e a minha força vai se esvair. Não quero confiar nas minhas roupas, porque as minhas roupas podem rasgar e me constranger. Eu não quero confiar no meu carro, nos meus bens, no meu dinheiro, porque hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Então, irmãos, não há nada que foi feito para ser permanente pelo homem que vai cair, que vai sofrer, que não vai durar, que não serve para ser o objeto da nossa confiança. Olha, as muralhas da China, irmãos, do espaço você vê as muralhas da China. Teve que ser restaurada, porque em vários pedaços foram destruídos, por causa da natureza, por causa de muitas coisas. Aquilo que foi feito para ser forte e ficar, e muitas vezes é visível do espaço, é consumido pelo tempo. Está sujeito a quedas, irmãos. E eu quero dizer para você, confiança do que nos homens. É melhor buscar. Ele diz que a alma conturbada só pode repousar tranquilamente em Cristo. Porque faz de Cristo o único objeto e alvo de sua confiança, irmãos. Então você quer passar para o ano novo, deixando para trás as sequelas destrutivas do passado? Faz de Deus, de Cristo Jesus, a sua rocha. Faz de Deus, de Cristo Jesus, o seu abrigo, o seu esconderijo, o seu socorro bem presente na tribulação, no qual você não terá medo. Faz de Cristo Jesus, de Deus, o único objeto da sua confiança. Porque todo o que ele veio para cumprir, ele cumpriu. E no final daquilo que ele cumpriu, no final da sua missão, ele falou o quê? Está consumado, está cumprido, está concluído. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não tem mais nada o que você e eu possa fazer. Jesus concluiu. Jesus concluiu tudo. Então, irmãos, quando a gente pensa no que vivemos ou passamos, sendo afligido por tantas questões na vida, como eu falei, pandemia, doença, morte, enfermidade, fazendo de Deus a nossa rocha, o nosso abrigo e o nosso objeto de confiança. O único objeto de confiança. Então, diante desses desafios, irmãos, em quem temos depositado a nossa confiança? Em quem temos feito o nosso abrigo e seguro bem presente na tribulação? Entre para o novo ano com esse desafio de fazer de Deus seu abrigo, a sua rocha e seu objeto de confiança em Cristo Jesus. Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo.